Na videoaula de hoje, nós vamos conversar, tá, sobre quais são os principais pontos que devem ser observados quando o concreto, né, acaba de ser lançado na forma, né, na estrutura, e os cuidados que devem ser tomados nesse concreto ainda no seu estado fresco, que a gente chama de concreto nas primeiras idades. Então, na unidade de hoje, nós vamos falar sobre as propriedades do concreto no estado fresco. Então, o conteúdo dessa unidade o principal problema do concreto ainda nesse estado é o acontecimento da perda de abatimento e, consequentemente, o enrijecimento prematuro do concreto. Então, nós vamos ver o que é essa perda de abatimento, quais são as causas desse enrijecimento prematuro, os problemas com concreto fresco, quais são as causas de problemas, quais são as medidas de precaução que devem ser tomadas, como é que deve ser o controle de pega, a observação da temperatura e o concreto, os ensaios de controle de qualidade e os tipos de fissuras que podem acontecer na estrutura se ocorrer essa perda de abatimento. Então, a perda de abatimento, o que, que ela é? É a perda da consistência do concreto fresco com o passar do tempo, tá? Geralmente, essa perda de abatimento ela ocorre quando a água de amassamento, que se você está utilizando para fazer o teu concreto, ela é consumida pelas reações de hidratação do cimento Portland, né? Que o cimento Portland ele precisa se hidratar, tá? E também a evaporação dessa água por causa de uma temperatura mais elevada. Então, essa perda de abatimento, ela ocorre mais significadamente nos primeiros 30 minutos, e essas perdas acentuadas, atípicas, né, assim, perdas acentuadas anormais de abatimento durante esses 30 a 60 minutos, eles podem prejudicar e dificultar, tá, as operações de você fazer a compactação do lançamento e da compactação do teu concreto, que a gente chama de adensamento. Então, esse enrijecimento prematuro do concreto, o que, que ele pode significar? Pode significar, primeiro, que quando você vai fabricar o concreto, como a betoneira, como eu já falei, ela é uma peça metálica, então antes de você produzir esse concreto, você precisa molhar essa betoneira. Molhar essa betoneira por quê? Primeiro, para resfriar ela, se ela estiver em contato exposta ao sol. É que nem uma panela quente no fogo, né? Quando você termina de preparar alguma comida numa panela e põe dentro da pia e joga água, vai sair aquele vapor. A mesma coisa vai acontecer com a betoneira. Se você não lavar a betoneira e colocar a água de amassamento para fazer o concreto, essa água vai evaporar. E também você lava a betoneira para poder você retirar qualquer tipo de resíduo de concreto presente dentro dela ainda. Então, pode significar esse enrijecimento prematuro, a necessidade de água na betoneira, a aderência desse concreto dentro do tambor do caminhão betoneiro ou da própria betoneira. Ele vai significar também que você vai ter problemas para bombear e lançar esse concreto, e você vai ter também perda de resistência e durabilidade quando você precisar redosar esse concreto, colocar mais água, e aí essa quantidade de água se tornar excessiva, porque toda vez que você aumenta, se você colocar uma quantidade de água muito grande no concreto, vai haver perda de resistência, e consequentemente ele vai ser menos durável. Então, pode significar isso. Pode significar o quê? Que você não molhou a betoneira antes, então você tinha que molhar. Pode significar que tem concreto aderido nas paredes da betoneira. Pode significar que você vai ter problema de lançamento e bombeamento desse concreto. E também pode significar que se você tiver que colocar água para poder melhorar a trabalhabilidade dele, você vai ter perda de resistência. Quais são as causas básicas, tá, desse problema, desse enrijecimento? Porque esse enrijecimento ele acontece pela perda do abatimento, né? Primeiro, pode ser um cimento que esteja com pega normal. Segundo, pode significar que toda vez que você vai utilizar o concreto, toda a tua estrutura, a tua forma, tá certo? Com já a armadura já conferida e descida, tem que estar toda pronta para poder receber esse concreto, tá? Então, se você tiver um período extremamente longo para poder misturar, para poder você transportar, lançar, adensar e fazer o acabamento, então pode ser a causa desse enrijecimento prematuro. E outra causa pode ser o calor excessivo de hidratação, o teu cimento apresenta um alto calor de hidratação, ou então emprego dos materiais em locais que têm a temperatura ambiente muito alta.
por exemplo, às vezes é importante, por exemplo, você tem a baia da areia, e a areia está exposta ao sol, é interessante, a areia brita, né? É interessante você molhar um pouco para poder resfriar esses agregados antes de produzir o teu concreto, tá certo? Né? E caso a temperatura esteja extremamente alta, por exemplo, 40 graus, né, como a gente viu na unidade aditivos e adições, talvez seja necessária a utilização do aditivo químico, tá, para poder você conseguir trabalhar com esse concreto e não causar essa perda de abatimento abrupta. Então, você utiliza um aditivo do tipo D, né, que é aquele polifuncional, tá certo? Que é um redutor de água, um plastificante com retardador de pega. Então, aqui fala algumas histórias engraçadas, né, sobre essa perda de abatimento. Por exemplo, ele diz aqui, ó, durante o transporte do concreto em caminhão-betoneira, o concreto endureceu tanto que foi necessário você usar explosivos para tirar esse concreto do caminhão-betoneira, tá certo? Às vezes também acontece que quando você trabalha num clima frio, você utilizar um aditivo acelerador de pega 2 ou 3 vezes maior do que o normal, então vai causar também uma perda de abatimento significativa, tá? Em outros casos também, você pode ter, tá, algum tipo de corante no aditivo, que aí vai retardar a pega também em 24 horas, com concreto que ser removido, enfim, tá? Então, alguns aditivos plastificantes, que a gente chama de redutores de água, eles tendem a acentuar a perda de abatimento, se eles forem utilizados, tá certo, em grande quantidade. Então, ele tem que ser utilizado de acordo com o consumo de cimento que você tem, tá? Então, quais são os problemas atribuídos pela essa perda de abatimento, tá? É quando a mistura vai ser produzida antes que toda a tua forma, a tua armadura esteja construída e descida na forma, ou seja, você produz o concreto e tem que ficar esperando para poder a estrutura estar pronta para receber aquele concreto, isso não pode acontecer, e as betonadas estão no limite inferior do intervalo de abatimento, ou seja, você tem um slump que ele está entre 8, tem que dar 10 mais ou menos 2, quer dizer, entre 8 centímetros e 12 centímetros, que é o convencional. E aí ele der, quando você for fazer slump, aquele concreto der 8 centímetros, quer dizer que é muito arriscado e é o ideal que ele esteja no meio, tá? E aí, quais são os problemas que essa perda de abatimento Quais são os problemas da perda de abatimento quando você está concretando em climas muito quentes, né? Temperatura, como é o caso aqui de Fortaleza, né? Que você tem a temperatura em média de 32 graus. E aí, o que acontece? Tá? Então, quanto mais alta for essa temperatura ambiente, em que o concreto vai ser preparado, tá certo? Em que ele vai ser transportado, lançado e adensado, mais problema você pode ter operacional. Tá? Então, o ideal é você utilizar, como eu disse, clima quente tem que utilizar um aditivo químico. E o aditivo químico utilizado geralmente é um polifuncional, que é um plastificante, um redutor de água, junto com um retardador de pega. Tá? Então, essas dificuldades elas podem surgir principalmente com temperaturas próximas de 32 graus centígrados, que é o caso aqui de Fortaleza. Todo concreto usinado daqui sai com esse aditivo polifuncional. E também, quando a temperatura passa dos 32, às vezes é necessário você resfriar esse concreto, para baixar a temperatura dele. Como é que isso é feito? Você lança o concreto, né? Aí cobre o concreto com a lona plástica e aí coloca escama de gelo. Várias escamas de gelo para poder resfriar a temperatura do concreto. E disse aí, professor, como é que a gente tira a temperatura do concreto? Com termômetro. Termômetro maior, né? Você coloca lá e mede a temperatura do concreto. Tá certo? Então, o ideal é que você cubra ele com a lona plástica e coloque essas escamas. Por que não pode colocar o gelo diretamente em cima do concreto? Porque o gelo ele vai derreter, vai se transformar, aí vai ficar líquido e aí esse excesso de água vai fazer o teu concreto perder resistência. Então, tem que cobrir ele com a lona plástica e colocar essas escamas de gelo. Uma outra forma de você fazer isso também é colocar uma manta úmida. Aquelas mantas acrílicas úmidas, já umedecidas, também ajuda a baixar a temperatura do concreto. Então, essa perda de abatimento, ela pode ocasionar algumas mudanças do volume desse concreto nas primeiras idades. E essa redução desse volume em estado fresco, que é o que a gente chama de retração plástica, ela vai gerar o aparecimento de fissuras, como podemos ver aqui na foto de uma laje, que ela está toda com fissura mapeada aqui no slide 9. Essa retração plástica, quais são as principais causas? Primeiro, essa agregação dos grãos agregados da água de amassamento, que a gente chama de segregação. A segunda é que,
se você está trabalhando num clima quente e você preparou toda a forma, a armadura, já lá, e o concreto demorou um pouquinho para chegar, o ideal, o concreto usinado, né? O ideal é que você dê uma umedecida nessas formas, tá certo? E também quando você vai, como eu já falei, quando o agregado tiver, a brita e a areia tiver exposta ao sol durante muito tempo, o ideal também é você umedecer esses agregados, né? Para ele não absorver água de amassamento, tá? Pode acontecer também essa retração plástica por causa da evaporação da água devido a uma alta temperatura, né, do concreto, e pode ser também uma baixa umidade relativa do ar e também vento, né, quando você está trabalhando, concretando, por exemplo, na 20ª laje, que você pode ter muito vento, também pode causar retração plástica. O ideal é que quando você está em vento excessivo, é você construir tipo uma platibanda, uma proteção contra esse vento quando você estiver lançando esse concreto. Então, quais são as medidas de precaução a serem tomadas? Né? Primeiro, como eu falei, umedecer a subbase e formas para evitar que essa forma, quando está muito quente, ela absorva essa água de amassamento. Umedecer os agregados, tá? Quando eles estiverem secos e expostos ao sol durante muito tempo, como eu já falei. Quando estiver ventando muito, construir quebra-ventos para reduzir a velocidade do vento sobre a superfície do concreto. Manter a temperatura baixa do teu concreto fresco, utilizando, tá certo? Ou pelo resfriamento do agregado, ou utilizando essas escamas de gelo, né? Colocando a lona plástica. Reduzir o tempo entre o lançamento e o início da cura, se tiver a temperatura de 40 graus. Por exemplo, a cura, que a gente falou, que é você molhar, né, o teu concreto 3 vezes ao dia, como a norma recomenda, após 24 horas após o lançamento. Quando você está com a temperatura extremamente quente, acima dos 36, 37, 38, 40 graus, o ideal é que o concreto solidificou, tá certo? Ele leva 6 a 7 horas, você já iniciar o processo de cura, não esperar 24 horas. E minimizar a evaporação, protegendo a evaporação da água de amassamento, protegendo o teu concreto com sacos de eniagem saturados, espalhar água, etc. Então, o principal problema desse aperto de abatimento é a causa dessa retração plástica e pode acontecer o aparecimento de fissuras. Aqui no slide 12, nós podemos observar uma fissura num pilar, tá? Esse aqui foi um pilar que a gente acompanhou, tá? Ele tá com uma fissura bastante significativa por todo o comprimento do pilar, tá? E geralmente essas fissuras em pilares ou de retração plástica também pode acontecer em lajes, elas podem ser evitadas se você revibrar, né? Tipo assim, adensar readensar tá, o teu concreto quando ainda ele está no seu estado fresco. Com relação ao tempo de pega, o tempo de pega do concreto, geralmente, ele não coincide com o tempo de pega do cimento. O tempo de pega do cimento, como vocês vão ver na aula, né, que eu vou fazer gravada no laboratório sobre o tempo de pega, ele é em torno de 2 horas. E o tempo de pega do concreto, ele é um pouco mais esticado, né? Então, essa pega do concreto, ela é o quê? Ela significa o quê? É definir como início da solidificação desse concreto, tá? E geralmente o tempo de início e fim de pega eles são normatizados, tá? Pela norma da Sociedade Americana de Testes de Materiais, a STMC 403, tá? Que ela estabelece os tempos de início e fim de pega, que é adotada aqui no Brasil também, a BNT também adota essa norma, tá? E aí, essa evolução do tempo de pega e do endurecimento do concreto fresco é que quando o teu concreto tá certo, e você começou a preparar o concreto e ele tá ainda nessa curva ascendente até o início de pega, é o teu limite que você tem de manusear esse concreto, ou seja, de fazer o transporte, de lançar e de adensar, porque você já fez aqui no início da curva, né, aqui no início do gráfico, é quando você preparou a mistura, tá certo? Aí, até começar o início de pega, é o tempo que você tem para poder transportar, lançar e adensar, tá? Do início de pega ao fim de pega é o tempo que a gente chama de transição. E depois que você termina o fim de pega, você não consegue mais fazer nada porque o teu concreto está no estado rígido, ou seja, ele está no estado solidificado. Então, o início de pega, ele representa o momento em que o concreto fresco ele não pode mais ser você não consegue, aquele limite de manuseio que eu falei, você não consegue mais misturar, lançar, nem adensar, tá? E o tempo de fim de pega representa o teu concreto já totalmente solidificado, tá certo? A norma C403 da ASTM, ela complementa a norma da ABNT NBR 9832,
que ele fala da determinação dos tempos de pega por meio de resistência à penetração, que é um tipo de ensaio. Então, os principais fatores que vão controlar esse tempo de pega, primeiro é a composição do teu cimento, tá certo? Né? É a composição do teu cimento. Depois é o fator água e cimento, tá? A temperatura do meio ambiente, se a temperatura estiver muito alta, né, vai acelerar esse endurecimento, porque a água de amassamento ela vai evaporar, e também os aditivos químicos, porque o aditivo químico ele vai controlar, ou ele vai retardar, né, esse tempo de pega para clima quente, ou ele vai acelerar esse endurecimento se você está trabalhando em clima frio, que você tem que tomar cuidado com os ciclos de gelo e degelo. Então, aqui nós temos dois gráficos mostrando, dois curvas, né, mostrando o ensaio desses tempos de pega, segundo a norma da STM-C 403, tá? O primeiro gráfico é com cimento A, você mostra como é que se dá de acordo com a resistência à penetração, tá? O ensaio. Quando você tem temperatura a 23 graus, é 10 graus, né? Você nota que a 23 graus, a pega ela é muito mais rápida do que quando você está a temperatura mais baixa, tá certo? E quando você tem o segundo gráfico, é o cimento B, que ele tem sem aditivo, tá certo? Que é a linha mais grossa, e com aditivo. Nota que quando você tem um aditivo retardador, tá certo? A pega dele ela é mais lenta, né? Tá certo? É o que a gente consegue observar. Então, quando você está trabalhando com clima quente, o concreto ele tá totalmente sujeito a desenvolver uma retração plástica. E em clima frio, a baixa temperatura da cura, ele pode impedir, tá certo? Pode retardar muito a série de desenvolvimento da resistência do teu concreto. Então, quando você trabalha em clima frio, tá certo? A hidratação correta desse cimento, tá certo? E você trabalhar com uma cura insuficiente, ela pode prejudicar algumas outras propriedades além da resistência do concreto, porque diz que a resistência do concreto ela vai cair demasiadamente. Então, o que vai influenciar, né, nessa cura insuficiente, nesse processo de endurecimento do concreto? Pode influenciar na decisão do momento que você vai retirar o cimbramento, que é a retirada das escoras, no momento que você vai ter que fazer a proteção, né, numa laje protendida, tá? E outras operações que podem estar, que são direcionadas para a resistência do concreto propriamente dita. No clima quente, tá certo? O Instituto Americano de Concreto, que é a ACI, ele disse que você tem o clima. O que é o clima quente? O clima quente ele é uma combinação de alta temperatura do meio ambiente com a baixa umidade relativa do ar e a velocidade do vento, tá certo? Então, esses três fatores combinados, eles podem prejudicar a qualidade do seu concreto fresco ou do concreto endurecido. Por quê? Porque ele vai aumentar a perda de abatimento, né? Vai ter um enrijecimento prematuro e vai ocasionar retração plástica, aparecimento de fissuras, vai reduzir o tempo de pega, o teu concreto vai endurecer mais rapidamente, vai aumentar o consumo de água de amassamento a uma dada consistência que pode diminuir a resistência e vai dificultar você incorporar ar utilizando aditivo incorporador de ar para diminuir a quantidade de vazios. Então, aqui nesses dois gráficos no slide 21, é justamente de utilizar o gelo em escamas, né, para poder você controlar a temperatura do teu concreto, tá? E essa temperatura do teu concreto, ela é importante para poder ele não aparecer fissuras, tá? Então, aqui está mostrando, o primeiro gráfico está mostrando o concreto, né, a temperaturas de 16, 21, 27, 32, 38 graus centígrados, e aqui também você colocando o gelo, como você nota a diferença, né, na temperatura do concreto. Ele vai ter uma temperatura bem melhor se você utilizar o gelo para poder resfriar, que é isso que a gente observa no gráfico aqui à direita. Então, quais são os ensaios de controle de qualidade do concreto que a gente pode fazer no seu estado fresco, né? A gente pode fazer, por exemplo, o primeiro é o ensaio de resistência acelerada, que ele é normatizado pela ABNT 8045, que você vai determinar a resistência acelerada do concreto à compressão. E aí, como é que você vai fazer? Você vai moldar os corpos de prova. Como é que é o processo tradicional? Molda os corpos de prova,
espera ele endurecer com 24 horas, que com 24 horas você coloca em tanques de água a temperatura ambiente, espera 7 dias para fazer o rompimento. Nesse caso aqui de ensaio de resistência acelerada, você vai moldar os corpos de prova e vai colocar esse corpo de prova em água fervendo. E aí, com 24 horas depois, você tira e já faz o ensaio de resistência à compressão. Tá? Então, esses ensaios de controle de qualidade do concreto, eles são extremamente importantes, porque você precisa que esse concreto ele atinja a resistência de projeto. E aí, você vai influenciar na tua tomada de decisão de aceitar ou rejeitar esse concreto, tá? Que não consiga atingir essa resistência desejada aos 28 dias. Então, além desse ensaio de resistência acelerada, que é o do método da água de ebulição, né, que eu já falei, tá? ou método da água morna, você pode ter também o ensaio de resistência acelerada com o método... O método da água de ebulição, já falei, é do método da água morna, tá? Que você vai colocar esses corpos de prova em tanques a temperatura de 35 graus centígrados durante 24 horas, e aí depois você vai romper, tá? Tem os ensaios de resistência acelerada, que você vai colocar esse média da água ebulição, você vai colocar esse corpo de prova nessa água ebulição durante 24 horas, durante 3,5 horas, e aí depois você vai romper após 1 hora depois, tá? E tem os métodos com produtos químicos, que a gente chama de método autógeno, né? Que você vai moldar os corpos de prova, vai colocar em recipientes isolados e vai ensaiar depois de 48 horas. Um outro ensaio que tem é esse ensaio que a gente chama que é o ensaio de esclerometria, que é o ensaio do método da dureza superficial. Esse aparelho que está aparecendo aqui na foto é o esclerômetro, ele tem uma ponta retrátil, tá certo? Essa ponta retrátil é esse aparelho que você vai encostar na tua peça estrutural e vai dar golpes nele. Primeiro você lixa, né, a superfície, aí faz tipo um jogo da velha com 16 quadrados, aí só que antes de você escolher o local onde você vai desenhar esses 16 quadrados, você passa um aparelho chamado tacômetro, que vai identificar onde é que estão as barras da armadura, porque se você golpear em cima de uma armadura, a resistência vai dar mais elevada. Então, você tem que golpear entre uma armadura e outra. E aí, você desenha esses quadrados e vai golpeando no meio desse quadrado, e aí o aparelho ele vai medindo a resistência do teu concreto. É um método muito utilizado pela Caixa Econômica Federal, junto com um teste destrutivo, para você tirar um corpo de prova de dentro da tua estrutura, utilizando uma broca de diamante, tá? Para poder liberar investimentos, liberar o dinheiro em determinadas obras que estão sendo financiadas pela Caixa, se alguma delas apresentar algum tipo de resistência, de prova de resistência. Tá? Pode ser também utilizado os médios de dureza superficial, tá certo? De forma qualitativa ou de forma quantitativa. E essa fissura que aparece nas primeiras idades, tá certo? Você tem que fazer alguns tipos de ensaio de laboratório, incluindo a dosagem, incluindo você verificar o projeto detalhado, você verificar qual foi os métodos de curos utilizados, quando é que foram retiradas as formas, ver um histórico todo do processo de execução do teu concreto, para poder ver por que essa fissura apareceu, né? Então, as fissuras aqui tem um exemplo de estrutura com a laje, viga, né, e pilar, com vários tipos de fissura. Fissura por assentamento plástico, fissura por retração, você tem a armadura corroída, tá certo? Você tem retração por secagem, tá? Você tem retração por secagem de longo prazo, retração plástica, então tem várias aqui aparecendo. Então, a fissura do tipo de assentamento plástico, a causa principal é você ter uma exudação excessiva, ou seja, uma segregação excessiva, uma separação dos grãos dos agregados da água de amassamento. Geralmente ela surge num período de 10 minutos a 3 horas, depois que o concreto solidificou. Você pode ter a retração plástica propriamente dita, é onde você tem um processo de secagem bastante rápido, né? Inicialmente, ele secou rapidamente, então essa fissura ela aparece de 30 minutos a 6 horas depois que o concreto solidificou. Pode ser uma contração térmica devido ao calor de hidratação do teu concreto, aí você
resfriou rapidamente, resfriou muito rápido o teu concreto, aí vai aparecer, essa fissura aparece de 1 dia a 2 ou então a 3 semanas. Pode ser uma retração hidráulica, quando você não fez a cura de forma adequada, pode demorar vários meses ou semanas para aparecer. Podem ser fissuras mapeadas, né, que você não molhou a tua forma de forma adequada, resfriou a tua forma, então essa fissura pode aparecer de 1 a 7 dias. E a corrosão da armadura, que já é um caso muito grave, é onde você teve cobrimento insuficiente do concreto da tua armadura, ela pode levar mais de 2 anos para aparecer, e é um caso muito grave. Aí aqui a gente tem 3 fotos de obras que a gente acompanhou, tá? De problemas que aconteceram. O primeiro é um pilar, tá? Que aqui a armadura está exposta. Aqui está mostrando que esse pilar ele teve uma compactação extremamente inadequada, né? Foi insuficiente o processo de adensamento, ele não foi vibrado da forma correta. O segundo exemplo é uma armadura já exposta, totalmente corroída, né? Então aqui mostra que foi um recobrimento, né? Inadequado, e aí a armadura ficou exposta, ela se corroeu. E o terceiro que pode acontecer também é quando você não faz a junta de dilatação com um espaçamento adequado. Então pode gerar fissuras também. Então, aqui são as referências dessa aula, tá? Nossa principal referência continua sendo o livro do Falcão Bauer, né? E o livro do Ibracon. Nossa próxima videoaula vai ser sobre propriedades do concreto endurecido.